Fala pessoas, tudo bem com vocês? Beleza? Então, eu tinha prometido no meu último vídeo falar sobre algumas das outras descobertas que foi anunciada semana passada. Então, foi uma semana muito quente na ciência, como eu falei, a gente teve o anúncio sobre a descoberta de água líquida em Marte. O Sergião do Space Today fez um vídeo aqui, vejam lá, bem bacana o vídeo dele. Você teve aquele paper sobre supercondutividade à temperatura ambiente, que teve um vídeo meu último vídeo, e também teve um paper que anunciou mais um teste de comprovação da relatividade geral. É esse que eu quero falar hoje, então vamos lá. É bem interessante porque muita gente se interessa por essas questões da relatividade geral. Mas antes de começar, só para lembrar vocês, dia 3 de agosto, às 9 horas da noite, no canal do Pirula, vai ter a live comigo, com Átila, com André Souza e o Pirula, onde a gente vai falar sobre ciência, a gente vai falar sobre as coisas e, obviamente, também fazer muita piada, tirar muito sarro na cara do outro. E espero conseguir terminar em menos do que 24 horas, porque são 4 pessoas que quase não falam juntas. Então vamos lá, espero ver vocês lá. Então, de novo, dia 3 de agosto, no canal do Pirula. Então, o que aconteceu? Semana passada saiu esse paper que mostrou mais uma confirmação da relatividade geral. Essa confirmação é o quê? É a confirmação mostrando que conseguiram medir o redshift gravitacional na luz emitida de um super buraco negro. E foi um trabalho que foi comandado pelo pessoal aqui do Instituto Max Planck, aqui na Alemanha, e ele foi um trabalho que demorou muito tempo para ser feito. Foram 17 anos de medida para conseguir fazer essa confirmação. Mas o que eu queria explicar para vocês é que talvez muita gente não esteja entendendo, porque a relatividade geral já não foi comprovada. O que é essa confirmação extra? É isso que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Basicamente, a relatividade geral é a parte da teoria da relatividade que explica como a gravidade funciona. Então, ela é uma melhoria, ela é um avanço em relação à teoria de Newton sobre a gravidade, e ela explica como a gravidade funcionaria nesses ambientes relativísticos. Então, na verdade, ela está explicando o quê? Quando um corpo se movimenta muito rápido e sofre um campo gravitacional, quando você tem um campo muito massivo, quando você tem a luz, então são todos esses ambientes extremos, como é que a gravidade funcionaria em relação a eles. Porque nos ambientes normais, a gravidade de Newton explica muito bem. Então, a coisa que quando você começa a fazer ciência, você vai lá e desenvolve o seu modelo matemático. Foi o que Newton fez lá, quando ele desenvolveu no Principia. Ele foi lá e desenvolveu os modelos matemáticos para as equações de Newton. E o que ele fez? Ele conseguiu demonstrar como a gravidade funcionava para corpos que estavam ao redor dele. Ele foi lá e conseguiu mostrar com isso, conseguiu mostrar como elas se relacionavam com a lei da força. Tudo bonito. Depois disso, ele conseguiu, mas explicar esse ambiente não significa que automaticamente os corpos que estão no céu vão funcionar observando as mesmas leis. Então as pessoas começaram a fazer previsões e começaram a fazer observações dessas previsões para poder explicar qual que era o tempo de rotação dos satélites em torno dos planetas, como é que eram o tempo de rotação de planetas em torno de outras estrelas. Então, a partir daquele corpo teórico, eles começaram a fazer outras previsões para poder mostrar que naquelas outras situações a gravidade funciona. E isso também vale para o outro lado. Não é porque a gravidade funciona para a gente que ela também vai funcionar, por exemplo, para partículas subatômicas. Pode ser que ela funcione, pode ser que ela não funcione. Então você precisa fazer medidas para explicar o que ela funciona, ou você fazer consequências, coisas que aconteceriam se ela não funcionasse. Isso é outra coisa que poderia acontecer. Já explico mais sobre isso aí. Então, quando a gente desenvolve uma nova teoria, você precisa medir e conseguir fazer medidas que comprovem em que situações elas estão funcionando.
Quando Einstein, em 1915, terminou a teoria da relatividade geral, ela fazia diversas novas previsões sobre o universo. No ambiente tradicional do nosso dia a dia, as previsões eram exatamente iguais às da teoria de Newton, mas ela fazia previsões que eram bastante diferentes em outros cenários. E foi isso que foi feito a princípio. Então, uma das primeiras medidas que eles fizeram foi comprovando que a luz ela é afetada pela gravidade. Então, a luz vem e quando você tem um corpo muito massivo, ela vai fazer uma mudança e vai mudar de posição quando ela passa perto de um corpo massivo. Isso foi feito, essa primeira medida, em 1919. Foi no eclipse de 1919 que foram feitas duas medidas, e uma delas foi em Sobral, no Brasil, onde as pessoas mediram realmente a mudança da luz. Então, às vezes, eles sabiam qual era a posição de uma estrela, aquela estrela ia passar bem perto do Sol, que ia estar sendo coberto pela eclipse, e eles viram que quando a luz passou ali perto, a posição daquela estrela mudou. E isso foi uma das primeiras medidas que mostrou que, pelo menos nesse ambiente que a gente imagina que funciona ali as estrelas, o tamanho do Sol e tal, a relatividade geral funciona. E isso foi... Mais medidas começaram a ser feitas tentando encontrar qual que é o funcionamento da relatividade geral, em que situações elas funcionam. Diversas medidas foram feitas tentando explicar. Uma das coisas que se tenta fazer, e que é muito complicado, é que a relatividade geral tenta comprovar, então, como o universo em escala astronômica funciona. Então ele vai chegar e vai falar assim, como é que... Será que as coisas que eu meço aqui funcionam lá do outro lado do universo, que está a 14 bilhões de anos-luz daqui? Isso são coisas que você tenta medir com isso. E elas medem para corpos que estão do tamanho do Sol, mas mesmo também vão funcionar em corpos do tamanho de super buracos negros e coisas assim. Então a gente tenta fazer essas medidas, detectar esses efeitos em condições diferentes que vão poder determinar se a teoria está válida ali ou não. Ou a gente tenta fazer uma outra coisa, que é estudar as simetrias, quer dizer, porque eu já falei várias vezes de simetrias, e até o Pedro Luz, do Ciência Todo Dia, também, vocês podem ver aqui em cima, fez um vídeo falando sobre simetrias. Por que as simetrias são tão importantes para a ciência e para a física, principalmente? Porque quando a gente começou a descobrir que quando existem simetrias nas leis da ciência, existem certas coisas, existem certas características que aparecem na sua teoria científica. Então, quer dizer, eu fazer uma experiência hoje e ela dá um resultado, e amanhã eu fazer essa experiência e ela dá o mesmo resultado, isso é uma simetria temporal. O fato dessa simetria existir significa que a minha teoria física, que respeita essa simetria temporal, ela tem determinadas características. A mesma coisa vale para mudança de espaço, para mudança de direção. Cada uma dessas características, ela gera uma determinada lei, uma determinada característica da sua teoria, e que pode ser mais fácil de medir do que você medir a simetria. Então, no caso, por exemplo, da simetria temporal, significa que é a conservação de energia. Então, se eu tenho um sistema que tem uma conservação de energia, ele imediatamente implica que aquela teoria respeita a simetria temporal. Então, a teoria é a mesma hoje, a mesma amanhã. Então é por isso que a gente na física estuda tanto as simetrias, porque elas garantem características que me permitem entender melhor como o universo funciona e características que as minhas leis físicas vão poder funcionar em outras condições que talvez eu não tenha acesso direto a essas outras condições. Tá? Então é isso que é o interesse. A gente quer entender para poder ver em que condições essas teorias físicas funcionariam. E uma das características, ou você pode dizer das consequências da relatividade geral, é o chamado efeito do redshift gravitacional. O redshift gravitacional, ele significa que quando a luz passa ou ela é emitida perto de um campo gravitacional,
aquela luz ela vai chegar em outro observador com uma frequência menor, ela vai chegar mais avermelhada. Se isso parece um pouco o efeito Doppler é aquele que significa que quando você ouve um carro se aproximando, ele está com um som mais grave, quando ele se afasta, ele está com um som mais agudo. Então, mais ou menos aquela coisa que você ouvia quando você era criança. O efeito Doppler, ele ocorre tanto no som como na luz. Na verdade, ele aparece em qualquer efeito ondulatório que exista, que você tem um emissor se movimentando em relação ao observador. Ele ocorre em qualquer um desses casos. Ele ocorre tanto em ondas mecânicas quanto ondas não mecânicas, como a luz. E a coisa interessante, então, é que a relatividade geral, ela diz que, pelo fato do tempo se passar mais próximo, ou o tempo se passar mais lentamente em corpos gravitacionais, perto onde tem gravidade, aquela luz emitida perto daquele corpo, ela vai ter uma frequência diferente, então ela vai ter uma frequência maior, que o observador de fora, então um cara que está bem longe, vai ver ela mais avermelhada. Então a consequência da medida desse redshift gravitacional, ele é uma consequência direta da mudança do tempo pela gravidade. A coisa muito engraçada é que, em primeiro lugar, algumas pessoas já tinham, pensando na lei de Newton, pensado algo semelhante. Existiam algumas medidas sobre redshift gravitacional na lei de Newton, muito antes de Einstein. E você consegue até calcular, não é muito, é bastante simples, na verdade, até calcular esse fator. Mas a coisa interessante é que o fator que você chega, ele é metade do que é a realidade. Então, só na teoria de Einstein você consegue calcular o fator completo que aparece lá, mas na teoria de Newton você conseguiria calcular algo semelhante a isso, mas ele teria um valor muito menor do que ele é na realidade. E essa medida já foi feita muito tempo atrás. Então, falar em 1940, 1930, 1920 já teve algumas. A primeira realmente medida foi em 1950, onde foi medido o redshift gravitacional aqui em torno da Terra. Então, isso a gente já conseguiu fazer essa medida e a gente já consegue comprovar que o redshift gravitacional ocorre em torno da Terra e que então a gravidade muda a maneira do que a luz funciona. E o tempo funciona de maneira mais lenta quando está próximo da Terra. Esse é um efeito muito interessante e, na verdade, os GPS que a gente tem hoje em dia, eles precisam levar essa correção em conta. Então, o fato dos GPS funcionarem é uma prova indireta desse efeito da relatividade geral. Com o passar do tempo, mais provas foram feitas e mais provas começaram a ser feitas que conseguiram mostrar em condições diferentes. Próximo do Sol, próximo de outras estrelas, você conseguia provar que sempre próximo àquela estrela você tinha um efeito gravitacional que fazia a luz ficar mais parecida para o vermelho, então, de novo, parecido com o efeito Doppler, mas causado pela gravidade. Mas a gente nunca tinha conseguido fazer uma medida do efeito do redshift gravitacional numa situação extrema. O que seria uma situação extrema? Uma situação de um campo gravitacional extremamente forte, extremamente massivo, que é um dos maiores campos gravitacionais que a gente poderia ter, e ver se essa medida funcionaria lá ainda. Porque se a gente conseguisse medir, seria novamente uma indicação que a teoria de Einstein estava certa, e mais uma vez uma indicação do efeito da gravidade no tempo nessas situações extremas muito massivas. E foi isso que foi medido semana passada. Eles conseguiram medir o efeito da mudança da luz emitida por uma estrela perto de um buraco negro supermassivo. A medida deles, na verdade, não foi uma medida, tecnicamente não foi tão complexa, ela foi uma medida de muita paciência.
Os caras observaram um buraco negro supermassivo, e eles observaram que uma determinada estrela, que a gente consegue saber muito bem qual que é a frequência de luz emitida por ela, porque a gente sabe qual que é a composição da estrela, depois de tantos anos a gente consegue saber qual que é então, as características dos gases emitidos por aquela estrela, quais são as que a gente chama de bandas de absorção, que são quando você olha a luz da estrela e você passa ela num prisma, você vê que tem umas faixas negras assim, que são as faixas que, por causa da composição daquela estrela, elas não aparecem. Então, porque elas são absorvidas, então você consegue saber a composição da estrela por causa disso. Essas faixas são características do material que está. Então, sabendo aquela estrela, a gente sabe quais são as faixas escuras, a gente sabia então quais são as frequências dessas faixas escuras. E com o passar do tempo, aquela estrela foi se movimentando em relação a esse buraco negro supermassivo, e a gente sabia que em 2018 aquela estrela ia começar a ficar muito próxima do buraco negro, muito, muito, muito próxima, e ela ia chegar ao ponto mais próximo dele, e depois ela ia chegar também ao ponto que ela está com a maior velocidade em relação à Terra, depois ela começa a se afastar. Então em 2018 a gente ia conseguir ver nesse ponto mais próximo, que ela estava passando muito, muito perto desse buraco negro muito massivo, se ia ter algum efeito. E os caras passaram 17 anos acompanhando esse raio dessa estrela, se acompanhar e fazendo medidas das características do buraco negro, das características da órbita do buraco negro e as características da luz da estrela. E faz algumas semanas a estrela chegou no ponto de aproximação máxima em relação ao buraco negro, e a gente já tinha começado a observar que as faixas de absorção, as faixas escuras da luz no prisma, estavam começando a caminhar para uma frequência mais avermelhada, e agora, no ponto de aproximação máxima, elas chegaram exatamente o quanto elas deviam ter desviado em relação ao que foi medido, ao esperado pela teoria da relatividade geral. Então isso mostra que, nesse caso de um campo extremo, que é o campo de um buraco negro extremo, a gente conseguiu medir o mesmo efeito que seria previsto pela teoria da relatividade geral, que é mais uma comprovação, então, da relatividade geral de Einstein, mostrando que, primeiro, então, o redshift gravitacional acontece, e a segunda coisa mais importante, que, então, existe o efeito, sim, da gravidade sobre o tempo, é uma coisa que a gente já sabia, mas ele é válido também nos casos em que existe um campo gravitacional muito massivo. Isso é mais uma pedra, vamos falar assim, nas partes de falar a relatividade geral teve mais uma comprovação, e a gente consegue falar então mais um pedaço que o experimento bate com a previsão teórica. Então por isso que ele é muito importante, não é uma descoberta que mostra algo novo, diferente do caso do supercondutor de semana passada, mas é uma comprovação que a teoria se comporta como ela se previa. E é muito interessante que mostra, então, mais uma vez, que apesar dessa estrela passar para um buraco negro que está longe pra caçamba, as leis da física aqui são as mesmas leis da física lá. Então mostra que, mais uma vez, esse fato da lei da física não mudar do ponto do universo que você está. Essa é a coisa interessante dessa medida. O fato da gente conseguir entender isso, e isso eu vou até fazer um vídeo que eu quero fazer depois, mais com vocês, falando então sobre o que é esse efeito do tempo passar mais devagar, perto da massa, e também o que isso implica em relação à relatividade geral. Isso é um tema bem mais complexo, e eu vou ter que fazer uma sequência de vídeos para poder falar em relação a isso, mas tem várias coisas que são muito interessantes para o funcionamento da física, que é então o princípio da equivalência forte, equivalência fraca e outras coisas que eu estou jogando nomes aqui para vocês poderem se interessar. Mas um outro fato que é muito interessante, que a gente está provando que nesses casos extremos de alta massa a relatividade geral funciona, mas a gente sabe que teoricamente a gente não consegue ainda entender uma teoria no caso contrário. Se a gente vai pegar casos que são massas muito pequenas ou massas muito extremas numa distância muito pequena, a gente ainda não consegue criar uma teoria em relação a isso, que é a grande questão da
da quântica e da relatividade, que as duas não são ainda completamente unificadas, que é a questão da teoria da unificação, parece que isso é teoria de cordas e outras coisas ali. Então, quer dizer, a gente conseguiu provar que para cima as coisas estão indo, mas para baixo a gente sabe que existem problemas que a gente não conseguiu resolver ainda. Então essa é a importância. Isso me deixou numa obrigação agora de fazer para vocês alguns vídeos explicando mais sobre relatividade, como eu também vou ter que fazer alguns vídeos explicando mais sobre quântica, depois os vídeos sobre a supersimetria. Então agora é comigo tentar entender como é que isso vai funcionar. Agora, se você chegou até aqui, por favor, se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá um joinha. Agora eu já tenho umas obrigações aí com vocês, conseguir pensar como é que a gente vai poder falar sobre isso. E agora conseguir explicar então mais para vocês o que são o princípio de equivalência, o redshift gravitacional, todas essas coisas, mais em detalhes eu vou ter que pensar aqui como trazer para vocês. E para vocês não perderem, se inscreve aqui no canal para quando eu lançar esses vídeos. E de novo, só para não esquecer, dia 3 de agosto, canal do Pirula, 9 horas da noite. Os 4 manés lá juntos falando sobre ciência, beleza? Então é isso aí, um vídeo mais rápido hoje, só para poder trazer essa notícia. E espero que vocês tenham gostado e falou!